Só que aí tem que chegar mais rápido. Isso aqui não Bom, tem problema começamos a gravar. isso aqui não É tá. uma grande O problema satisfação, é satisfação estar fazendo essa live pano de sobre chão aí, fiscal. pegar o pano de Eu chão. peço para todos fecharem suas câmeras, Passa o pano de chão. aqueles que estejam falando, por favor. Ah, bom, agradeço muito a participação do Paulo Rabelo de Castro e do Paulo Nogueira Batista Júnior como expositores e do Cláudio Contador como debatedor desse evento. A maioria sabe que eu tenho uma empresa há 30 anos chamada Internews, e se há um tema constante nas centenas de eventos que já realizamos sobre conjuntura e perspectiva econômica, são as contas públicas. É o déficit orçamentário, o nível da dívida, Dando na mesa. a previdência, e sempre é, há um consenso de que isso daí precisa ser ajustado para dar condições de um crescimento mais saudável da economia brasileira. No entanto, me parece que a situação cada vez está mais precária. A capacidade de investimento do Estado está bastante comprometida. Não tem problema. E esse eu acho que será, assim, de forma excelente, o assunto a ser abordado aqui pelos nossos conferencistas. Então, eu tenho uma grande satisfação de passar a palavra. Vamos tentar deixar em 25 minutos as apresentações iniciais, passar a palavra para Paulo Rabelo de Castro. Você está com a palavra, Paulo. Muito obrigado, Armando, pelo gentil convite. Muito mais satisfeito estou, porque é um prestígio poder contracenar com meu xará, Paulo Nogueira Batista. Para quem não sabe, nós somos colegas e nos tornamos amigos por causa disso. Isso é assim mesmo. Paulo fechou o microfone, Paulo. Olha, foi sem querer, eu resolvi fechar. Peço para todos fechar o microfone. Pois é, eu como estava ouvindo barulhos, acabei fechando o meu e comecei a falar com ele fechado. Então, boa noite a todos oficialmente, pedindo que todos colaborem. Eu acho que já que somos mais de 40, estamos bem prestigiados aí, todo mundo interessado nesse tema árido. Vamos tentar fazê-lo o mais vivo possível. E eu dizia, quando dizia só para mim mesmo, que conheci Paulo Nogueira como um competentíssimo chefe do Centro de Estudos Monetários do Instituto Brasileiro de Economia, lá na Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Trabalhamos bastante vários temas da economia, desde então acompanho a sua carreira extraordinária. Então, para mim, é um privilégio estar junto com ele. Porque você Sim, está perto do. é. Quando alguém fica falando, achando que não está falando com ninguém, é chato porque a gente que está falando acha que está sendo interrompido por alguma pergunta. Então, é bom a gente cortar os microfones. Bom, e eu agradeço também ao Cláudio Contador. Cláudio é um amigo e um irmão. Desde os tempos em que ele me recebeu lá como novato na Universidade de Chicago, não sabendo nem o nome das ruas, e ele, entre outras coisas, me deixou um carro lindo, maravilhoso, tinha mais ou menos uns 50 anos de vida, eu consegui andar com aquele furreco muito bem, e sempre sem problema. Obrigado, Cláudio. Cláudio depois vai contar também que ele é o maior mestre nesse assunto fiscal, porque ele foi o primeiro a detectar nos idos do final dos anos 70 que o Brasil estava começando a fazer déficit, que é a diferença entre o total das receitas e o total das despesas, que naquela época se incluía o conceito de juros, déficit nominal. E o ministro de então, o
o Reis Veloso, não gostou nada. E ele depois vai dizer para a gente como é que ele manteve o cargo no IPEA, apesar de contrariar o ministro, fazendo um paper extraordinário e, na época, completamente original, porque o Brasil se percebia sem déficit. Pois bem, esse primeiro gráfico, eu vou me permitir apresentar alguns números com a rapidez possível, apenas para a gente se situar em alguns conceitos gerais, para depois chegarmos na tal meta fiscal atual, que é a meta com a qual o Fernando Haddad está se debatendo. Desde o pós-real, aí esse gráfico começa em janeiro de 98, quando as coisas mais ou menos se estabilizam, nós temos uma configuração com a linha vermelha receitas e a linha preta, meio encarnada, que são as despesas, e a gente nota que, durante um largo período, a receita total, e aí falo só, e os gráficos se seguem também, se dizem respeito só ao chamado governo central, que é o governo federal e as suas autarquias, como a principal delas, o INSS, que influencia muito aí. Todos os gráficos, em princípio, são corrigidos pelo IPCA, de forma que, quando a gente olha o passado, ele é comparável do ponto de vista de uma moeda que não se deteriora, moeda constante. E o que vemos aí é que, em moeda constante, receitas e despesas estão sempre crescendo, mas isso não é ruim. Isso significa que o país está crescendo. O que não ficou incluído nesse gráfico, mas aí vocês têm que imaginar, é que, se nós colocássemos aí o produto interno bruto, ou seja, a geração anual de riquezas ano a ano desde 98, seria uma linha que iria percorrendo sempre abaixo da linha da receita e da despesa do governo central e bem abaixo, abrindo uma boca de jacaré, a mais ou menos chegando em 2024 a menos de metade da distância em termos, vamos dizer, de índice, obviamente, porque o PIB é maior do que a despesa e a receita pública. Se esse gráfico fosse em índice, nós teríamos essa configuração. Receitas públicas crescem mais do que o PIB, excluída a inflação, e despesas públicas crescem mais do que a receita. Durante um certo período, até 2013, 14, a receita conseguiu ficar acima da despesa chamada primária, que esse conceito que está sendo apresentado aí é de despesa primária, portanto, a gente nota que a receita deixa um saldo, que é o tal superávit primário, que vai até 2014, quando, no período do segundo mandato de Dilma, de 14 para 15, ocorre o que a gente chama a crise fiscal, uma grande recessão, e que se caracteriza exatamente por esse aspecto aí. O pessoal conseguiu segurar a receita, a despesa real, ela não chegou a cair, mas ela envergou. Pela primeira vez, ela deixa de ter esse ímpeto altista, mas, em compensação, pelo efeito contracionista, acho que o Paulo Nogueira vai explorar isso, e acontece mesmo, quando existe um aperto geral, a receita se contrai mais rapidamente que a despesa, frustrando quem quer, de certa forma, reequilibrar. Ele precisa de vários anos para que esse reequilíbrio aconteça, quando lentamente, depois de cair, as receitas voltam, que é a linha vermelha, volta a querer encostar na despesa, e, nesse momento, tem uma grande abertura chamada Covid. Essa grande diferença aí foi a despesa do ano de 2020 contra uma receita de novo caindo. E toda a celeuma está nessa pontinha aí, em que, de novo, a despesa empina para cima e a receita, a linha vermelha, ela está ali mais ou menos, a gente diria que ela está com a cara de ficar meio estabilizada. E, portanto, aqueles que se dizem mal impressionados com a mudança da meta fiscal vão dizer: olha, isso é mais um sinal de que nós devemos nos preocupar, porque a despesa, de novo, parece ficar descontrolada.
No que se segue, vamos passar adiante, eu vou tentar mostrar que muito menos por causa desse rabinho aí no final e muito mais por causa da estrutura de despesa, da estrutura de receitas, é que nós temos um problema que não é de hoje, é crônico. E ele é impeditivo de que a taxa de crescimento, de fato, saia desse rame-rame dos 2%, em que, em média, ela se encontra há bastante tempo. Vocês observem que não há, e esse gráfico aí, eu acho que ele é bom para afastar o quê? O perigo de que alguma coisa vai explodir. Em percentagem do PIB, há uma razoável estabilidade das receitas, em torno de 18%, embora elas estejam ultimamente numa faixa mais baixa, 17%. E há um crescimento, sim, da despesa, que sai de uma faixa aí de 15%, depois atinge os 17%, e hoje, independentemente do estouro da Covid, Tá desligado o seu, Paulo. Seu áudio tá desligado, Paulo. Cortou, Paulo. Bom, Rabelo, eu estava tentando fechar outros microfones e acabei fechando o seu. Isso é bem recente. Se você puder, isso. ok. Ok, obrigado. Então está tudo bem, está tudo ótimo. A navegação está perfeita, fora o fato de que alguém de vez em quando desliga algum motor do Boeing, mas tudo bem. Eu dizia que, na realidade, não há uma. Eu não sou daqueles que acham que o descontrole está batendo na porta e que nós vamos ter o estouro da boiada fiscal nos próximos meses. O próprio ministro é um sujeito que me parece. Quem é dentista parece que é a esposa dele, mas ele me parece um perfil de um dentista. Ele é um cara consciente. Ele não vai pegar o bicho, não vai pegar o buticão dele e sair arrancando o dente na boca do paciente Brasil, assim, à torto e à direita. Então, de forma que nós temos aí, na realidade, é que discutir um descontrole estrutural, e eu vou mostrar no próximo gráfico, que passa para mim aí, Armando, por favor, que nós estamos, na realidade, sempre com uma tendência a que a despesa ela seja, vamos dizer assim, a estimuladora de uma corrida por mais receita pública. E isso a gente sente no setor privado, muito, que o governo, na realidade, e essa reforma tributária mostra muito isso, é uma reforma que, à parte a simplificação, que deve, com certeza, trazer, não resta dúvida, ela é uma corrida para fazer mais receita, e isso é muito, muito ruim. E por quê? Porque a despesa pública, tanto no nível federal, que nós estamos mostrando, se mostrasse no nível estadual e municipal, ela é irrecuperavelmente superior às receitas disponíveis. O Estado brasileiro não é diferente de qualquer setor público. O setor público não otimiza resultado, ele otimiza gasto. A gente que já passou um pouquinho pelo setor público e quem passou pela área política sabe que o gasto é a vida do político. Eu, quando estive no governo também, me vi procurando gastar mais, porque era a salvação das instituições que eu presidia. Eu também participei do mesmo impulso, talvez querendo ser um pouco mais eficiente, mas gastando. E, portanto, esse bicho governo ele tem que ser controlado, não é porque o Estado brasileiro ele padece de uma circunstância completamente distinta de qualquer outro poder público em outro país. É porque ele está habituado a gastar, porque o processo de otimização e de perpetuação no poder é o gasto, não exatamente o resultado. Já o setor privado
Se ele não objetivar resultado, receita menos despesa, portanto, o famigerado lucro, ele sai do jogo. Sendo do setor competitivo, ele sai do jogo. E, portanto, é uma natureza diferente. E nós, do setor privado, somos tributados para financiar quem tem um impulso de otimizar gasto. É este conflito que não está adequadamente administrado no Brasil. E eu quero, então, terminar depois minha breve fala dizendo que, enquanto não atacarmos este problema, o Estado brasileiro está ganhando esse jogo entre os que otimizam o resultado e os que otimizam o gasto. Nós estamos vendo um setor público que apropria uma parte crescente do gasto, portanto, da demanda. E aí, indo um pouco para provocar o Paulo no paper dele, foi o que eu notei, Paulo, não exatamente de uma falha, mas também para provocar o Cláudio, no estilo Harry Johnson, nosso querido professor de dinâmica macroeconômica. Nós devíamos trabalhar com dois setores, sempre que falamos de demanda agregada, separando a demanda de governo, que é autônoma, ou ela é induzida, e a demanda privada, que é extremamente reativa a essa estricnina chamada juro, que no Brasil é cronicamente alta. Então, nós temos uma situação muito ruim no Brasil, caracterizada por uma política monetária que tenta compensar o excesso de gasto com uma punição ao setor privado, não ao setor público. E, portanto, o setor privado, diante de taxas de juros reais, que frequentemente são as mais elevadas do planeta, ele reage diminuindo o ritmo dos investimentos e, portanto, aí temos o pior dos mundos. Temos um setor governo com um nível de produtividade, em geral, mais baixo, gastando mais, e o Banco Central freando não a demanda agregada como um todo, mas freando só a demanda privada, os particulares, as famílias, salvo aquelas que recebem transferência. E, portanto, nós temos crescentemente um mix inapropriado de política monetária com política fiscal, porque a política fiscal, ela em geral está frouxa, e a política monetária inadequadamente apertada. É como se nós tivéssemos um carro onde um motorista inabilitado, mal habilitado, tenta frear e acelerar ao mesmo tempo. Acelera com a política fiscal e tenta frear com a política monetária. Ninguém faz isso quando dirige, porque sabe que o resultado é terrível. O carro tende ao descontrole e, no mínimo, vai ficar andando aos solavancos, que é exatamente como nós temos ido. Para completar, vamos acelerar, então, porque senão eu não consigo fazer o que eu prometi, que era me controlar naquele tempo. Me passa, por favor, Armando, o restinho. Aí nós vemos exatamente o resultado final aí não desde 98, mas o início dos anos 2000, aquele cinza que vinha lá por cima é o resultado primário, que costumava, como eu disse, gerar um saldo, resultado primário que não computava juros, e toda essa área grenar, que é sempre negativa por definição, é o gasto com juros. E o mais curioso, nisso é uma área de convergência muito grande, por isso nem vou deixar para convergência com a opinião do meu xará. Esse gasto com juro, que nem é computado como despesa de controle congressual, diga-se de passagem, na pouca vivência que eu tive no setor público, indo conversar com o relator geral do orçamento, tentei provocar essa discussão do gasto financeiro e o relator geral do orçamento, os relatores gerais, foram mais de um, sempre me olhavam com espanto. Não era uma questão para ser discutida pelo parlamento brasileiro. O gasto com juros é algo que foi pactuado, que precisa ser pago, será pago qualquer que seja a conta, e se a conta for extraordinariamente alta, é a conta que precisa ser paga.
Não existe discussão alguma sobre o perfil dessa dívida, não se discute se o Banco Central tem uma administração boa ou ineficiente. Paulo foi diretor do Banco Central, pode, nesse ponto, contar melhor do que eu. Não se discutem as chamadas e polêmicas operações compromissadas, e não se discute o fato que, muito possivelmente, não é como dizem os economistas de mercado, o mercado que define a taxa Selic, porque nós estamos carecas de saber que esta taxa Selic ela resulta ali de uma conversa, de um duopólio entre três, quatro bancos muito importantes no país, que são detentores dos fundos com os quais eles recompram essa dívida diariamente e rolam essa dívida mensal e anualmente. E é uma dívida, como vocês veem aí, que só no ano passado se aproxima de 700 bilhões. É de longe, junto com a Previdência, a conta mais indigesta. E, portanto, o mínimo que nós podíamos fazer é passar a discutir anualmente a eficiência da rolagem da dívida pública brasileira. Enquanto isso não for feito e nós considerarmos que nós não precisamos nem fazer essa conta, e enquanto a imprensa estiver discutindo que a discussão é o déficit primário zero, e aí com o corte da palavra, supressão da palavra primário, chegamos ao limite do eclipse do problema do déficit. O Brasil passa a ouvir falar que o poder público, o governo federal, o Fernando Haddad, está buscando superávit, quando na realidade não há superávit algum. Do ponto de vista de controle do endividamento brasileiro, não há superávit. Em nenhum país do mundo, aliás, essa diferença esdrúxula ocorre. Você vai aos Estados Unidos, eles falam em déficit, é o déficit nominal, é o déficit incluindo juros. Aliás, cada vez mais mal comportado, em linha parecida com o nosso. Se bem que com uma carga de juros bem menor em cima de uma dívida bem maior. São questões diferentes, infelizmente não podemos abordar essa comparação. Portanto, o que diverge a nossa opinião, eventualmente minha do meu xará, é apenas que não há discussão sobre o que vai acontecer em 2025, 2026. Muito provavelmente o Fernando Haddad não vai conseguir entregar nem esse 0,5% a mais, a menos, vai ser um pouquinho pior, vai ser um pouquinho mais grave, mas esse não é o problema. O problema é a estrutura que já vem há décadas de crescente interferência, crescente apropriação, em termos técnicos, de crescente crowding out de todo o setor produtivo brasileiro em benefício do financiamento do setor menos produtivo, que é o setor gerador de gasto estéril, de um modo geral, que é o governo federal. E aí, para completar, é preciso lembrar que, entre outras coisas, o governo federal, por causa do processo orçamentário, ele é obrigado a gastar inexoravelmente, ou seja, ele gasta de forma indexada à receita, como são os principais gastos indexados à receita existente, de educação, saúde, etc., e ele gasta de modo vinculado, de forma que, praticamente hoje, os gastos ditos obrigatórios compõem quase 100% do gasto público, restando muito pouco espaço para o chamado gasto discricionário. Dentro desse gasto discricionário, um subconjunto é que é o investimento. Portanto, o investimento público, principalmente na área federal, vem se reduzindo ano a ano, décadas. Se você puder me mostrar, Paulo, Armando, já é o gráfico que está fora desse conjunto aí. Eu pulei uns gráficos que vêm depois desse, deixa que a turma depois olha esse trem fantasma aí. Eu queria só mostrar um investimento cadente. Até que ano passado deu uma subidinha. É possível que esse novo PAC ele se mantenha num nível superior às necessidades mínimas de recuperação do sistema viário nacional, mas agora com essa tragédia, aliás, não posso deixar de concluir sem manifestar a minha solidariedade à distância, sem podermos fazer grandes coisas
sobre essa tragédia que se abala sobre todo o território do Rio Grande do Sul, praticamente, não é só a cidade de Porto Alegre, é dizer que realmente é uma manifestação a mais de quanto faltam investimentos e de quanto também falta gestão, apesar dos investimentos. O IBGE, por exemplo, tem um sistema de avaliação de áreas vulneráveis, abrangendo todo o território nacional. Qual é o nível de utilização dessa importante informação do IBGE? Próxima de zero. Bacias hidrográficas, tudo isso mapeado. Ou seja, nós temos um Brasil que sabe, mas temos um Brasil ao lado dele que não opera, não consegue operar. E esse governo é abaixo da crítica. E outros que vieram antes. Eu posso manifestar isso pelo pouco que pude observar no setor público, muito difícil. E voltando à minha área, é, a área que estamos discutindo hoje, eu posso também fazer um depoimento pessoal que eu acho que é, às vezes, mais importante do que falar só teoricamente. Eu tentei estabelecer lá no IBGE, por exemplo, do BNDES, já por ser uma contabilidade empresarial, eu não era o caso, porque ela já é uma contabilidade adaptada a calcular resultado. E o resultado do BNDES, graças a Deus, sempre foi, historicamente, positivo, lucrando, pagando dividendos ao governo federal, que descapitaliza o banco nos últimos anos, feito um monstro. Mas esse é outro caso. Mas o IBGE, que é uma entidade que eu até reputo como lucrativa, não tem uma contabilidade de custos. Mas eu me assustei muito quando cheguei à conclusão de que o IBGE até estava fazendo força, tem gente muito competente lá, para montar um esquema de uma contabilidade de custos. No Brasil inteiro, a contabilidade pública não é de custos, nem é adaptada para tal, de forma que é impossível a gente saber se o gasto em determinada função pública ele é, aspas, socialmente rentável. Estou provocando o Cláudio, que é um mestre nesse assunto do cálculo da rentabilidade, não econômica, rentabilidade social, e, portanto, o governo ele não pensa em termos de recuperação de recursos, recuperação no sentido de trazer de volta o resultado social daquilo que gastou. O gasto ele se conclui, ele se aperfeiçoa na satisfação do usuário. E digo mais, uma parte importante do setor privado ela é acolitada dentro desse gasto do setor público. E, nesse sentido, é que eu diria que, embora a gente esteja aqui discutindo, provocação para todos, muito pouco vai acontecer, porque está tudo combinado. O setor público brasileiro é um gastador inveterado que arrumou uma série de acólitos dentro do setor privado, que são os usuários dos seus subsídios, que são os detentores de suas vantagens, que são os recebedores das suas múltiplas bilionárias transferências, todas elas carimbadas com a palavra social, de forma que está tudo abençoado pelo fato que estamos fazendo a bondade com o dinheiro de ninguém, e, portanto, com uma derivação importante para concluir dentro da nossa linha. O principal acólito do processo de gastança inveterada é o sistema financeiro, que tem há décadas usufruído do benefício das maiores taxas de juros reais do mundo. Também está perfeitamente de acordo com tudo que acontece em Brasília e não há discussão em contrariedade a isto. Portanto, está tudo combinado no nosso país. E, portanto, por estar combinado, muito difícil que o resultado de alguma indagação técnica, tal como Cláudio Contador fez lá pelos anos 1980, dizer, uai, esse déficit é para estar aí? O pessoal achou muito ruim essa intromissão de um pesquisador num déficit que não deveria ser revelado. Não evoluímos muito, Cláudio, desses 1980 para cá. Nós ainda estamos
escondendo o déficit. Aliás, o déficit financeiro é totalmente escondido. E aí, já que finalmente apareceu o investimento do governo federal, tem uma diferença entre 1980, né, Cláudio, e hoje. É que esses números aí, da percentagem do investimento do governo central, excedia 3%, em alguns momentos chegou a 4%, 5% do PIB. Ou seja, o déficit era resultado, vamos dizer assim, de uma sobreextensão de um governo que já não conseguia fazer tanto investimento quanto cabia no orçamento e começava a aparecer um déficit muito produzido pela linha do investimento. Hoje é diferente. Hoje nós estamos totalmente, indexados e vinculados, e nós estamos mais ou menos numa faixa de 0,5% do PIB de investimento. Portanto, o governo federal ele é quase um não participante mais no impulsionamento do crescimento econômico, quer através desse gasto direto, quer através, como disse, dos gastos induzidos via crédito pelo principal agente de investimento que já foi no país, que é o BNDES, que também foi sucumbido por aquela antecipação estúpida do dinheiro emprestado pelo governo, que o BNDES já devolveu completamente com juros e correção monetária, e que continua devolvendo, porque aí o governo precisa de mais resultados do BNDES para esterilizar dentro da contabilidade pública do gasto geral. Portanto, é nesse sentido que eu lamento muito não dar para vocês uma visão um pouco mais positiva, como gostaríamos de ter do nosso futuro. Numa próxima rodada, eu gostaria de comentar aonde que isso tende a nos levar, que eu acho que é a uma revisão geral, porque, na realidade, essas vinculações todas elas estão presas a um capítulo que não é mais econômico, é capítulo político e jurídico, porque é constitucional. Está tudo na Constituição. E essa reforma tributária absolutamente prolixa em palavras, ela é mais uma constitucionalização do processo brasileiro. Tudo no STF, tudo na Constituição. Isso está tudo errado. E nós, então, precisaríamos, na realidade, de uma reforma administrativa, como eu já mencionei rapidamente, uma reforma orçamentária, uma nova reforma previdenciária, porque o rombo é 300 bilhões no ano passado, crescendo, uma reforma financeira, porque nunca estabelecemos uma relação que não promíscua entre Banco Central e o sistema bancário, uma reforma tributária para acertar a parte da renda e dos outros tributos, e, obviamente, uma reforma político-eleitoral. Eu acho que praticamente era bom fazer uma revisão constitucional. E, para isso, nós precisamos ter coragem de levantar uma questão de que o Brasil está despreparado para continuar sendo uma nação, como ele se afirma, liberal-democrática. Não é. Excelente. Deixa eu, antes de passar a palavra, fazer uma pergunta que extrapola, mas você já indicou. Enquanto nós tivermos este quadro fiscal, qual é o limite do crescimento potencial do PIB para o Brasil que você estima? Rapidamente, embora você, Armando, com a sua expertise, foi no ponto nevrálgico. O meu argumento, que eu acho que o meu xará pode debater, e até com ele não concordar, é que por causa da diferença de natureza econômica entre governo e setor privado, enquanto continuar havendo esta apropriação, este crowding out de verbas boas, verbas geradas nas famílias e nas empresas, que são levadas para o setor público e lá gastas em gastos estéreis, basicamente, às vezes gastos até justificáveis, mas estéreis. E principalmente gastos com uma natureza de que a otimização está no próprio gasto,
e não no resultado do gasto, enquanto nós estivermos nisso, o Brasil, obviamente, não tem um destino de um PIB superior à contribuição, vamos dizer, vegetativa do aumento da população trabalhadora e do aumento do capital. Ou seja, ele não tem aquele benefício do pequeno milagre do aumento da produtividade, da chamada produtividade geral dos fatores, aquela produtividade que advém do aumento da organização, do aumento da segurança jurídica ou do aumento da confiança geral, que está por cima da agregação de fatores. E a nossa agregação de fatores está cada vez mais vagarosa, porque aí, como você vê, investimento é a agregação do capital e trabalho é isso que a gente vê, é motorista de aplicativo, para concluir. Sim, E a turma do Bolsa Família, que a gente sabe, que aí eu não vou adentrar isso, nós hoje temos um grande incentivo à assistência ociosa no Brasil. As perfeito. pessoas são convidadas a não trabalhar. E quem quer que seja empregador hoje no Brasil, dentro do setor privado, sabe disso. É quase inadequado você assinar uma carteira de alguém. É inadequado. Então, então nós temos também já uma distorção social que implica em redução da oferta efetiva de trabalho. Então, se você tem redução de oferta de capital, redução do ritmo, né? E redução do ritmo de oferta de trabalho, é o rame-rame que nós temos de resultado. Excelente, muitíssimo obrigado, Paulo Rabelo de Castro. Vamos prosseguir. Eu peço para o Isso Paulo tem Nogueira solução, Batista. viu? Teria um outro jeito, mas é para os nossos filhos. A gente poderia ser bucha de canhão para tentar remexer isso de forma mais corajosa. Nós precisamos Isso ser já é outra história. ativos, hein, Paulo Rabelo? Oi. Precisamos ser ativos no sentido de buscar uma outra Brasil, certo? Certamente. Ah, mas vamos prosseguir. Primeiro, nós temos que afirmar que isso não é irremediável. Eu não quero dar essa impressão. O que é irremediável, eu digo, é o pacto. Por isso eu quis deixar bem claro, Armando, que eu tenho quase que a gente tem segurança sociológica, assim, de observação do dia a dia, que estão todos conformados com os seus ganhos, uns com ganhos maiores, ganhos menores, outros enfiam a boca e ganham muito, mas todos saem com a impressão de que levaram algum para casa. É óbvio que o jogo não é de soma zero, ele é até de soma negativa. Alguém não levou liquidamente nada para casa, entendeu? Mas aí, como todos estão com algum subsídio, algum cheque do Estado, estamos todos conformados e estamos todos anestesiados. É muito bem bolado o sistema, muito bem bolado. A inércia, ela realmente está cristalizada. É isso aí. Impressionante. Bom, Desculpe o excesso, acabei furando meu horário. não, mas foi excelente. Paulo Nogueira Batista, peço, por favor, para você abrir sua câmera, porque A você câmera está aberta. A câmera Mas está não- aberta. Ah, Estão me vendo? agora, Estão me vendo? agora Me sim, ouvindo? agora são. Perfeito. É um grande Então, prazer de passar a palavra, Paulo Nogueira Batista. obrigado. Saudações a todos os participantes. Agradeço ao Armando Uric, nosso anfitrião, e também à Ivaniza Martins, que foi quem teve a ideia desse debate. Para mim é uma satisfação, nem preciso dizer, mais do que isso, uma honra dividir essa mesa virtual com o Paulo Rebelo de Castro, que acabou de fazer uma intervenção instigante, e também com o Cláudio Contador, que será o primeiro debatedor, e também com os demais participantes. É uma ocasião rara no Brasil de hoje, viu? Um debate entre economistas de campos opostos, do ponto de vista teórico e político-ideológico. Ainda que não tão opostos assim, como notou o Paulo Rabelo, ele não é tão ortodoxo quanto pode talvez parecer,
e eu já sabia disso, né? E eu também, Paulo, não sou tão heterodoxo quanto talvez se imagine. Portanto, nós temos um heterodoxo herético e também um ortodoxo herético na mesa hoje. Aliás, deixa eu dizer só de passagem que um traço do brasileiro que sempre me chamou atenção, nós somos geralmente avessos à teorização, é a nossa tendência ao ecletismo, que tanto o Paulo como eu compartilhamos. O ecletismo, como tudo, tem vantagens e desvantagens. Eu não vou nem entrar nisso agora. Apenas menciono de passagem, a título de esclarecimento, que eu não estou convencido da validade da heterodoxia radical, assim chamada teoria monetária moderna, segundo o qual toda essa discussão fiscal de metas, riscos fiscais, etc., está equivocada e baseada em teorias ultrapassadas. Mas, Paulo, eu noto ao mesmo tempo que essas ideias não convencionais da teoria monetária moderna são um desafio interessante ao modo de pensar tradicional não devem ser descartadas em limine. A Stephanie Kelton, que é uma das mais conhecidas impulsionadoras de debate, é uma pessoa interessante, instigante e um caso relativamente raro em economia de uma controvérsia em grande parte iniciada e liderada por uma mulher, uma professora americana da New School. Mas, enfim, vou tentar ser breve e não repetir demais o que está no meu texto que vocês receberam, que serviu, o que me deixa contente, de faísca para esse debate nosso de hoje. Um pouquinho de teoria, sem pretensões, mais taxonomia do que teoria, só para começar minha intervenção. O nosso debate, o nosso tema hoje é, na verdade, um subtema de um subtema. O tema mais geral é o clássico Estado versus iniciativa privada. O primeiro subtema desse tema geral é a oposição, também clássica, entre regras e discricionariedade, e o trade-off, portanto, entre credibilidade de um lado e flexibilidade do outro. Regras amarram o Estado, inclusive na meta fiscal, e representam uma confiança no mercado, a adoção dessas regras. Favorecer regras, especialmente regras rígidas, como o teto constitucional do governo Temer, é uma forma de manifestar desconfiança na ação econômica do Estado. Evitar regras é sinalizar, inversamente, evitar regras. Né? Confiança na participação estatal na economia. Confia-se que a política econômica possa valer-se de discricionalidade para melhorar a performance da economia. Em poucas palavras, esse é o dilema que subjaz a nossa discussão hoje. O subtema desse subtema é o dilema regras versus discricionalidade no campo fiscal. Mas há oposições análogas em outros campos da economia. Por exemplo, regras monetárias ou regras cambiais versus flexibilidade nessas áreas. E dentro do nosso tema, regras fiscais, há diferentes tipos de regras. Metas, por exemplo, as que estão em vigor hoje, e que foram introduzidas pelo Haddad, né? E restrições legais de outras ordens. No Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal ou a Regra de Ouro, para citar dois exemplos. Então, vamos entrar no subtema de hoje, metas fiscais. Por que adotar metas fiscais? Só faz sentido se há um problema de credibilidade do Estado, de credibilidade da sua política fiscal. Existe esse problema? Sim, é o caso. Por outro lado, será que o problema de credibilidade é tão grave que faria sentido amarrar radicalmente a política fiscal? Não me parece que seja o caso. Opta-se, assim, por um regime fiscal relativamente flexível, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, para recorrer a um chavão. Né? Escolheu-se em 2023, já no governo Lula, o arcabouço fiscal atual, que veio substituir o regime mais ambicioso, o tal teto constitucional de gastos, instituído em 2016. O arcabouço é mais flexível, até porque não é constitucional, e sim infraconstitucional, instituído por lei complementar. Ponto positivo para o governo Lula. Né? Há alguns problemas, porém. O arcabouço em vigor, embora mais flexível do que a regra do governo Temer, a meu juízo, permanece rígido e ambicioso demais, ortodoxo demais. Como se viu agora, com o Haddad tendo que flexibilizar um pouco as metas que ele mesmo fixou para o resultado primário. Né? Não é fácil, não é da minha parte, fácil sabedoria exposta. Diversos economistas do campo da esquerda, inclusive eu, alertamos para os problemas